Esta música que acabamos de cantar, que diz Te Adorarei, ela é bem clara na mensagem que nos traz. Não sei se os irmãos repararam, mas leva-nos a pensar que um só é merecedor de toda a glória e de todo o louvor. E esse que merece toda a glória, todo o louvor, todo o destaque, é o único Deus, Senhor e Salvador das nossas almas. E por isso nós estamos aqui domingo após domingo e cada vez que nos encontramos, e mesmo quando não estamos aqui, o nosso propósito de vida deverá ser sempre tudo fazer para a glória deste Deus. É Ele que tem de ser honrado, é Ele que tem de ser glorificado. Ao longo da história da Igreja, a Igreja passou a transferir, muitas vezes, a glória que só a Deus pertence para outras pessoas, fazendo dessas pessoas autênticos deuses e deusas, e desviando-se assim daquilo que é o ensinamento da palavra de Deus e daquilo que é o propósito de Deus também para as nossas vidas. Só a Deus glória, porque só Deus merece toda a glória. O exemplo disso é aquilo que aconteceu esta semana. Muitos dos irmãos ficaram contentes por ter um dia que não trabalharam, porque foi feriado, o dia 8 de dezembro, não é? Sabe bem fazer uma pausa no trabalho. Mas o dia 8 de dezembro é um feriado que honra a maior das blasfémias e das heresias que a Igreja criou. Porque o dia 8 de dezembro é chamado de o dia da Imaculada Conceição de Maria. E os portugueses honram-se muito na história porque são aqueles que foram os promotores para que o dogma da Imaculada Conceição de Maria pudesse ter sido instituído pelo Papa Pio IX em 1854. Cerca de 160 anos, alguém se lembrou de dizer que Maria, a mãe de Jesus, tinha sido concebida sem pecado. Imaculada Conceição. Quer dizer, concebida sem pecado. Maria não era pecadora. Penso que agora está melhor. Já não faz ruído. Então, a Bíblia diz-nos que há um só justo. Há um só que foi concebido sem pecado. Esse é Jesus. Alguém argumentava, os teólogos, os doutores da Igreja, argumentavam para que Jesus tivesse nascido de um vaso puro, para que ele pudesse ter nascido sem pecado, ele tinha que nascer de um vaso puro, sem pecado. Por isso Maria foi concebida sem pecado. Então a mesma lógica seria, para ela nascer sem pecado, a mãe dela também tinha que ter sido concebida sem pecado. E para a mãe dela ter sido concebida sem pecado, a avó também. E nunca mais parava. A verdade é que muitos erros foram sendo introduzidos acerca da figura de Maria. O que nos deve levar a pensar que às vezes parece que Jesus teve a felicidade de ser filho de Maria, em vez de ter sido Maria que tivesse tido a felicidade de ser mãe de Jesus. Vários dogmas. O dogma que foi logo no concílio de Éfeso, no ano 431, portanto no século V, quando foi afirmado que Maria era mãe de Deus. E alguns crentes ainda cometem o erro de pensar que Maria era mãe de Deus. Deus não tem mãe, Deus é eterno. Maria é mãe de Jesus. Maria é mãe do Filho de Deus. Peço desculpa, mas estamos aqui com algum problema que eu não sei o que é. Contacto.
Maria é mãe de Jesus, o Deus feito homem, mas não mãe de Deus. E a partir daí, quando se deixa de chamar Maria a mãe do Salvador, do menino que nasceu lá em Belém, ele sim é Deus, mas isso não faz, ela não foi a mãe do Deus, ela foi a mãe do homem, e Jesus é Deus homem. Quando, no século VII, foi proclamada a virgindade perpétua de Maria, no Concílio de Latrão, dizendo que ela foi virgem sempre, ignorando aquilo que a Bíblia diz, que ela teve filhos depois. E os nomes deles estão lá, mencionados na Bíblia. Mais tarde, como já referi, no século XIX, a Imaculada Conceição, e já no século XX, a Assunção de Maria ao céu. Tal como Jesus subiu ao céu, também ela subiu ao céu, em 1950. A verdade é que isto leva a que muitas vezes a Igreja, depois da Reforma, tenha insistido em combater algumas das coisas que têm sido introduzidas na Igreja, erros, doutrinas, falsas heresias sobre a pessoa de Maria. Mas muitos deles já foram depois do concílio, depois da Reforma, século XIX, século XX. Alguns já dizem que Maria, isto agora, é a corredentora com Cristo, ou seja, a nossa redenção já não é só com Jesus, passa por Maria também. Maria está a ser endeusada. Agora, quando se fala em Maria, quando se fala nos santos, às vezes dizem assim, os protestantes, não é? Neste caso nós, os batistas, não acreditam em Maria. Não é verdade. Claro que acreditamos. Na verdadeira Maria, que está revelada na Bíblia. Na Maria bem-aventurada. Sim, bem-aventurada. E é isso que eu hoje gostaria de ler com os irmãos e de meditar convosco sobre esta Maria que é revelada na Bíblia. A Maria que nós devemos realmente olhar e ver como exemplo para cada um de nós. Por isso convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 1. Nós começámos a ler e a falar sobre Lucas há algum tempo. Alguns irmãos estão recordados, outros nem tanto, mas ainda estamos no livro de Lucas. Não estamos a falar de Maria de propósito porque esta semana se celebrou a Imaculada Conceição de Maria. Está na sequência das nossas mensagens. Então Lucas, e Deus, como não faz nada por acaso, coincidiu agora ser esta semana. Lucas capítulo 1, nós vamos ler, tínhamos falado sobre João Batista, não sei se estão recordados, sobre a figura de João Batista, também sobre o anúncio do nascimento de João Batista, mas o versículo 26 e seguintes fala-nos do anúncio do nascimento de Jesus. E diz assim, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, perturbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, mas como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus.
E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. O texto continua e vamos deixar para a próxima semana ainda algumas outras considerações. Mas, neste texto longo que estivemos a ler, nós encontramos aqui alguns nomes que foram chamados, ou pelos quais Maria foi mencionada. E eu gostaria de falar sobre eles, para nós percebermos realmente quem é Maria. E a primeira coisa que nós encontramos logo no versículo 18 é que Maria é agraciada, ou cheia de graça, como algumas versões dizem. Salve, agraciada, foi a saudação do anjo a Maria. O que é que significa agraciada ou cheia de graça? Uma pessoa que é agraciada é uma pessoa que é contemplada com benefício, com um favor que não merece, neste caso com a graça de Deus. Ela recebeu a graça de Deus. E o significado da palavra graça é um favor que não se merece. Um favor imerecido. Esta palavra aparece quando se fala da salvação em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Então todo aquele que aceita a salvação em Cristo, todo aquele que é salvo por Jesus, é agraciado por Deus também. Não é só a Maria que é agraciada. O irmão, a irmã, que é salvo por Jesus, é agraciado também. Podíamos chegar ao domingo aqui e saudar-vos. Salve, agraciados. Salve, agraciados. Porque é aqueles que receberam a salvação pela graça, que receberam um benefício gratuitamente, sem merecerem. E Maria está, ao receber esta saudação, e o anjo, ao receber esta saudação, está a dizer salve, ou seja, saúde, olá, não é? Maria, é uma saudação, salve, agraciada. Tu que foste contemplada com uma graça, tu que recebeste esta graça sem mereceres. Então, tudo aquilo que nós recebemos que vem de Deus é uma graça. Nós somos agraciados. O crente recebeu a graça da salvação, é agraciado. Recebe a graça da presença do Espírito Santo no seu coração, é agraciado. Maria foi agraciada, isto é, Maria foi favorecida. Ela recebeu o favor que lhe foi concedido. Então, não é nada demais. Ao chamá-la de agraciada, não a está a elevar, a dizer que ela é muito importante. Está a dizer que Deus, grande em misericórdia, em amor, em graça, olhou para ela e, entre todas as mulheres, Ele disse: é esta que eu vou conceder o favor que ela não merece, mas é esta que eu vou conceder o favor de ser a mãe do Salvador. Irmãos, todo crente é agraciado, como eu já disse. Quando
nos é concedido o Espírito Santo, quando nos são concedidos dons para servir na igreja, conforme dizem Efésios, em Romanos, nós estamos a ser agraciados. E por que é que ela foi agraciada? Ela não merecia, mas ela tinha um coração de serva. A resposta de Maria perante este favor que Deus lhe concedeu, perante esta graça que Deus lhe concedeu, está no versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Ao ser agraciada por Deus, ela manifestou um coração de obediência e de serviço. A nossa pergunta agora é para mim e para ti, meu irmão, minha irmã. Tu recebeste a graça da salvação. Tu recebeste a graça da presença do Espírito Santo. Tu e eu recebemos a graça de dons para servir ao Senhor. Maria respondeu: estou aqui. Cumpra-se em mim a tua vontade. E eu? E tu? Que resposta damos? Também damos ao Senhor a mesma resposta? Eis aqui a serva, o servo do Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Viver uma vida de obediência, de submissão à vontade de Deus, é viver uma vida realmente de reconhecimento de que tudo aquilo que temos e somos vem da graça de Deus. Somos agraciados. Tu és agraciado. Tu és agraciada. A outra expressão que aparece no versículo 28 é bendita. Os irmãos podem ver que o anjo diz: salve, é agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A palavra bendita que significa abençoada. Abençoada. Esta ideia de ser abençoada é ligada à mesma ideia da graça, de ser favorecida. Ela recebeu a bênção de ser a mãe de Jesus. Recebeu a maior das bênçãos de ser realmente a mulher que trouxe em seu ventre aquele que era o Salvador do mundo. Por isso, de todas, ela será falada por causa desta bênção. Não falada por ser muito grande, mas falada por ser muito abençoada. Hoje, na escola dominical, nós falámos de Abraão, lembram-se? Quando falámos da bênção que ele ouviu da parte de Melquisedeque, quando Melquisedeque diz: bendito Deus Altíssimo, e bendito Abraão também é um abençoado e exaltado por isso. Ora, Maria foi a mais abençoada de todas as mulheres, porque ela foi usada para ser a mãe do Salvador. Deus concedeu-lhe a bênção, e quando Deus concede uma bênção, isto significa que não há mérito nenhum em Maria. O mérito é todo de Deus. É Deus que estendeu a sua bênção a todos aqueles que Ele ama. Deus estendeu a sua bênção aos homens, por isso todos os crentes são chamados de benditos. Em Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 9, nós encontramos essa mesma expressão. Gálatas, capítulo 3 e o versículo 9, que diz assim, na palavra de Deus, lá na carta escrita por apóstolo Paulo, quando ele fala de Abraão, o pai da fé, e quando ele lembra a promessa que foi feita a Abraão, no versículo 8, quando ele diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que, versículo 9, os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, todos os crentes são chamados de benditos. Não é só Maria. São todos aqueles que são da fé, todos aqueles que receberam a graça são benditos, são abençoados. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25 e versículo 34, encontramos também esta expressão quando é dito, então, e é sobre o sermão profético, Jesus falando sobre a sua segunda vinda,
O versículo 31 diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, versículo 34, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde. O quê? Benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, aqueles que são da fé, aqueles que têm entregue a sua vida a Jesus, são benditos como Abraão, mas benditos também como Maria. Então não é exclusividade de Maria. Não há nada de mais. É uma bênção de Deus. A Ele a glória, a Ele a honra. Por tal como fez com Maria, também conosco, Ele nos abençoa com grandes bênçãos espirituais, com a vida eterna, com a glória eterna, que nós não merecemos, mas fomos agraciados, favorecidos. Finalmente, o terceiro nome que aqui é dado a Maria é bem-aventurada. Ela é chamada de bem-aventurada. Os versículos 45 e 48 falam nisto. A palavra bem-aventurada, os irmãos sabem, significa feliz. Aquela que foi contemplada com uma grande felicidade. Bem-aventurado é aquele que foi contemplado com felicidade. E ela foi feliz ao ser escolhida para ser serva do Senhor, para ser a mãe de Jesus, o Salvador. Ela foi contemplada com a felicidade de ser mãe daquele que seria o Salvador do mundo, daquele que seria o Salvador de todos os pecadores que nele crescem. Maria foi bem-aventurada, não só por ter sido agraciada, favorecida, mas também porque ela creu. O versículo 45 diz, e é na voz de Isabel que isso está dito, a prima dela, mãe de João Batista: bem-aventurada a que creu. Bem-aventurada a que creu. Então, como estávamos a dizer, Maria, tendo sido uma pecadora, porque ela se considera pecadora, ela é pecadora, como todos somos pecadores, ela foi, então, muito feliz, porque foi escolhida. Não é só ela. Os irmãos conhecem o Salmo 1, e sabem que o Salmo 1 começa precisamente por dizer bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é feliz, esse é bem-aventurado, porque esse tem prazer na lei do Senhor, medita na lei do Senhor, ouve a voz de Deus, não dá ouvidos ao mundo, não segue o pensamento do mundo, mas prefere escolher a Deus, dar ouvidos a Deus. Esse é feliz. Tu e eu seremos felizes, bem-aventurados, se dermos ouvidos à voz de Deus, se atentarmos para a sua palavra e para a sua lei, se amarmos a sua lei e a sua palavra, também seremos bem-aventurados, porque bem-aventurados são aqueles que o Senhor escolheu para fazerem parte do seu reino. Bem-aventurados é mencionado também lá em Mateus, quando o Senhor fala nas bem-aventuradas. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados porque eles herdarão o reino dos céus. E quando o Senhor fala do reino, Ele diz que quem faz parte desse reino
são aqueles que são bem-aventurados. Então nós, que seguimos a Cristo, que ouvimos a sua voz e a sua palavra, que somos pacificadores, que somos aqueles que têm humildade e mansidão. Leiam o que diz em Mateus capítulo 5, os versículos 3 a 12, sobre as bem-aventuranças, ou seja, quem é bem-aventurado? Não é só Maria, são todos aqueles que realmente praticam a palavra de Deus. Houve alguém, uma vez que, logo no princípio, quis exaltar muito a Maria. E em Lucas, no capítulo 11, no versículo 27, quando Jesus passava, Lucas 11, no versículo 27, quando Jesus ensinava, diz que, quando ele estava a dizer essas coisas, uma mulher, Lucas 11, 27, uma mulher do meio da multidão levantou a voz e disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Ou seja, estava como que a querer exaltar a mãe de Jesus. O que é que Jesus respondeu? Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Se nós ouvirmos a palavra de Deus e aguardarmos, nós seremos bem-aventurados, felizes. Estamos a falar nisto hoje para lembrar aos irmãos que a pessoa que nós devemos exaltar e adorar, o único que merece toda a honra e toda a glória, é o filho, não é a mãe. Honramos a mãe. Honramos todo aquele que realmente teme e obedece ao Senhor. Mas esta é uma bênção que Deus faculta a todos os homens de igual modo. E quando estou a dizer todos os homens, estou a incluir homens e mulheres. A todos aqueles que creem nele, que andam segundo a sua palavra, que se submetem humildemente à sua vontade e que dizem como Maria: eis aqui a serva, o servo do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Ela foi realmente felizarda, bem-aventurada, porque não sendo nada, Deus a exaltou ao escolhê-la entre todas as mulheres. Apesar de ser pecadora, como ela mesma diz, que se a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Portanto, reconhecendo que precisava de um Salvador, apesar de ser pecadora, ela foi favorecida sem merecer, com uma graça enorme. Por isso foi agraciada e abençoada. Tu e eu podemos ser também, somos também, se realmente tivermos fé no Senhor, se o seguirmos pela fé e obedecermos também pela fé. Bem-aventurados aqueles que seguem ao Senhor, que creem na sua palavra, a amam e temem ao nosso Deus. Honremos, pois, o Senhor que nos favorece. Honremos o Senhor que nos abençoa. Honremos o Senhor que nos dá essa alegria e essa felicidade de termos a salvação eterna garantida em Cristo Jesus. Honremos a Deus e não ao homem nem à mulher. Vivamos para a sua glória, pois só Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja o seu nome. Amém.